Fala aí, pessoal, beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Patrímio, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Beleza? Bom, bora. Hoje eu queria analisar com vocês uma frase que eu li num livro do Rubem Alves, chamada Se eu pudesse viver a minha vida novamente. Na verdade, a frase não é uma frase que estava no meio do livro. A frase é o título do livro. E dentro desse título, de certa maneira, eu fiquei um pouco machucado com a ideia de que a gente poderia viver novamente a nossa vida. Por que eu fiquei machucado com isso? Bom, porque primeiro, né? Se a gente para para pensar, eu acho que uma das grandes belezas que compreendem a experiência que a gente chama de vida é o fato de que cada experiência dentro dela é única. Como assim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, cara, cada uma das coisas que a gente faz na nossa vida, de certa maneira, do mesmo jeito em que foram feitas, elas nunca serão repetidas. Cada momento é um instante único, cada dimensão da existência é uma vida única, cada momento vivido com o seu pai, com a sua mãe, com o seu parente, com qualquer pessoa que seja, foi ali algo notável, algo que você poderia notar e de fato continuar seguindo, porque nunca mais aquele momento vai ser igual, certo? Exatamente igual. É claro, né? Por mais que haja algum tipo de regularidade na vida e por mais que algumas coisas sejam realmente muito cotidianas, aquele momento em específico nunca mais vai ser igual. E aí, quando eu me defrontei, né, com essa frase, eu pensei o seguinte: sobre o que será que é esse livro? O que o Rubem Alves vai falar nesse livro, né? E aí é muito legal porque, assim, a primeira coisa que ele fala é: se ele pudesse viver a vida dele novamente, ele veria novamente o canto dos pássaros. Se ele pudesse viver a vida dele novamente, ele viveria novamente com o amor daquela pessoa que ele tanto adorava, daquela pessoa que ele tanto amava e tudo mais. Mas a perspectiva do Rubem Alves foi uma perspectiva, de certa maneira, de um homem que estava morrendo, né? Foi um livro que ele escreveu mais velho, foi um livro que ele revisitou muito da vida dele, e quando a gente para observar essa revisitação da vida, quase que imediatamente a gente entende o porquê que ele escreveu o livro. Mas não é o que funciona com um jovem que nem eu, né? Não é o que funciona para um jovem que nem eu. Então, justamente por isso que essa frase, e se eu pudesse viver a minha vida tal como um jovem novamente, cara, primeiramente, eu queria dizer aqui pra vocês que é claro que esse tema enceta uma certa finitude, uma certa coisa. Eu amo viver, eu amo minha vida, eu amo tudo isso, tá? Isso aqui é só um tema pra eu testar o meu setup novo, tá? Que eu gostei muito do tema, então achei muito interessante e eu quis defrontar. Então não pensem em coisas erradas, se é que vocês estão me entendendo, não pensem em coisas erradas. Vou continuar eventualmente por aqui durante mais muitos anos, metendo a porrada em uma galera no jiu-jitsu e é isso aí. Mas assim, eu só achei interessante o tema, tá? Eu acho que é legal que nós, juventude, a gente tem ali um certo acompanhamento de algumas querelas existenciais que muitas vezes a gente não para pensar, tá? Então, vamos lá. Se eu pudesse viver a minha vida novamente, eu de certa maneira, assim, eu anotei algumas coisas aqui que a filosofia fala bastante sobre, tá? A primeira das coisas, a gente pode entrar dentro de uma perspectiva heideggeriana sobre o retorno a essa perspectiva de vida. Bom, de certa maneira, o Heidegger, numa obra milenar, numa obra sensacional chamada O Ser e o Tempo, na qual, na primeira parte, ele explicita bastante sobre o ser e na segunda parte ele explicita bastante sobre o tempo, ele vai mostrando ali como que o Dasein, que é o ser aí,
que é aquele ser que é capaz de refletir sobre sua própria existência, aquele ser que é capaz de refletir sobre sua própria condição, aquele ser que é capaz de entender no outro a posição de um semelhante intelectual, ou seja, entender no outro o que o outro pensa. Ele consegue observar tudo isso, e a partir da observação de que tudo isso acontece, ele estabelece um conceito chamado Dasein, tá? O ser aí, que é um conceito de uma nebulosa tradução. E aí, cara, ele fala que o Dasein ele é um ser para a morte, certo? Então, de certa maneira, a angústia que o Dasein tem ao observar que ele é finito é uma das maiores angústias do ser, né? E justamente quando há uma denunciação de que, putz, o meu tempo ele é finito e justamente pelo meu tempo ser finito, eu não vou pensar sobre a finitude do meu tempo. Essa pessoa que está a pensar sobre a finitude do seu tempo, ela de certa maneira está vivendo uma vida que o Heidegger chama de uma vida inautêntica, uma vida em que ela não se preocupou com o seu próprio projeto, uma vida que ela não se preocupou com o próprio ser e etc. Tá? Não quero entrar muito a fundo porque esse vídeo não é um vídeo de uma explicitação de conceitos. É, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui no canal, tá? Se você não for comentar aqui no canal, fuck you. Fuck you. Pode sair do vídeo. A gente tá aqui conversando. Entendeu? Fuck you, cara. Fuck you. Então eu quero te ouvir. Por mais imbecil que seja a sua opinião, eu quero te ouvir. Então, assim, cara, quando a gente vai lá e a gente observa essa questão de que há uma existência, então, para a morte, que o ser se representa e se observa na morte, vem esse sentimento de angústia. É esse sentimento de angústia que eu, de certa maneira, tive. Não é um sentimento de angústia necessariamente daquele aperto ansioso que uma pessoa que está ali se preocupando com a morte de um ente querido apresenta. Não é aquele aperto ansioso que a pessoa que está ali com algum outro problema apresenta. Não é isso. É uma angústia existencial. É uma angústia que remete às próprias capacidades do sujeito de pensar a si mesmo, tá? E por isso ela é uma angústia bela, né? Então, assim, se eu pudesse viver a minha vida novamente, ela enceta primeiro a impossibilidade de você viver a sua vida novamente, e segundo, ela enceta também a necessidade que a gente tem de certa maneira, reconhecer mais filosoficamente o finito, né? Boa. Outra coisa que eu anotei aqui foi também a ideia do eterno retorno. Se eu pudesse viver a minha vida novamente, mas com o pretexto de que eu fosse repetir tudo aquilo que eu fiz, talvez fosse difícil viver a minha vida de novo, tá? E eu acho que a tese do eterno retorno é uma tese muito forte e impossível de ser praticada dentro dos limites morais da nossa sociedade. Por quê? Porque a gente ainda tem um instinto pulsional muito evidente. E justamente por a gente ainda ter esse instinto pulsional muito evidente, a gente ainda pensa em fazer coisas que seriam repetidas e gostariam de ser repetidas por toda a eternidade. A gente gostaria de ficar repetindo várias coisas deliciosas que a gente faz ao longo da vida, mas a grande questão é que não dá pra gente repetir coisas deliciosas que a gente faz ao longo da vida porque a outra pessoa pode não ter tido uma mesma experiência tão boa quanto a que você teve. Ou talvez o fato de você ter aproveitado a sua experiência de vida não foi tão benéfico para a sociedade tal como deveria ter sido. E essa ação, ela acaba sendo prejudicada, acaba sendo penalizada logo depois. Então, se tudo acontecer do mesmo jeito que aconteceu novamente, se você pudesse viver a sua vida novamente exatamente do mesmo jeito que foi, você teria que arcar com todas as consequências dos momentos em que você pensou que vivendo a sua vida como se ela fosse ser vivida novamente, ela, enfim, não pudesse causar consequências, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente, tá meia-noite e 53, amanhã eu tenho que acordar cedíssimo
para ir para minha aula de psicologia médica. Então, meus amigos, eu estou aqui apenas vivendo aqui, né? Tá falando porque eu adoro isso aqui. É, e aí é isso. Enfim, o eterno retorno também não soluciona, né? E aí, claro que a gente tem a clássica, né? A relação que o Jung coloca como um processo de individuação. Né? Então, se a gente pudesse viver a nossa vida novamente, a gente poderia estar trilhando caminhos de individuação, ou seja, caminhos de formação de nós mesmos mais genuínos, ou seja, caminhos de vida que a gente trai menos a nós mesmos e permite com que esse eu, esse self, tá? Self é eu em inglês. E permite com que este self, com que este eu viva de novo aquilo que ele não viveu, aquilo que fosse importante para construir ele, talvez seria muito positivo, tá? Bom, foram 11 minutos de vídeo, muita saudade aqui de conversar com vocês, e é isso, tá? Fiquem muito bem, fiquem com qualquer que seja a divindade que vocês acreditem, mas assim, Deus é uma verdade lógica no universo, então fiquem com a verdade lógica do universo. Então, assim, é isso, tá? Muito obrigado pela atenção que vocês me deram e eu gostaria muito mesmo que vocês participassem aqui no comentário, porque com a participação de vocês, quem sabe a gente não pode fazer mais lives, quem sabe a gente não pode, na verdade, fazer a primeira live, tá? É isso. Boa, beleza? Tamo junto, rapaziada. Beijo, beijo do Patrímio